Salve, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana muito especial. Na verdade, um fim de semana muito especial. Esses vídeos vão ao ar sempre aos sábados. Claro que agora, em função de eventos, vamos ter 2 sábados que não tiveram a sequência do Livro dos Espíritos, devido à transmissão ao vivo dos eventos. Mas nós continuamos aqui, gravando, produzindo. E gostaríamos imensamente de agradecê-los por todas as mensagens tão bonitas, né, e comentários que temos recebido. Hoje estamos aqui, Tiago e Lucas, para mais um momento de aprendizado nosso e, diante do nosso aprendizado, tentar passar a vocês um pouco daquilo que estamos absorvendo. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Oi, pessoal, tudo bem? Olá. Luquinhas. É contigo, Lucas. Vamos lá. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ansioso. Um momento que seja? É interessante, né? Porque o que mais nós buscamos é a origem das coisas, né? Tá, como que é isso? Como que é aquilo? Tá, mas como que surgiu aquilo? Mas como que veio isso? E a gente debate sempre aquele questionamento, né? Quem que veio antes, o ovo ou a galinha? E a gente sempre fica nesse looping infinito, né? De quem chegou primeiro. Claro que isso é algo natural e muito bonito do ser humano, a busca pelo conhecimento. Mas quando nós não conseguimos chegar a uma resposta, não quer dizer que não possua resposta. Apenas quer dizer que nós não temos ainda a compreensão necessária para aquilo. Podemos ver em pequenas coisas, por exemplo. Quantas doenças somos nós acometidos, né? E nós não conseguimos chegar numa origem da onde ela começou, da onde ela veio, porque não havia nada há pouco tempo. Claro que hoje, pela ciência, se consegue algo tão físico como uma doença, você consegue buscar e chegar ao ponto de origem física, material. Mas o âmbito que tem por trás energético a gente não consegue avaliar e não consegue chegar. Aí a gente tenta pensar em Deus. A gente vem estudando vários procedimentos de Deus até aqui. E agora a gente chega exatamente, né, na diferença entre espírito e matéria. E então, há pesquisas que dizem que tudo começou com o Big Bang, né, com a explosão, e da explosão começou a movimentação. Mas bem, quando nós questionamos Deus, a explosão, tudo bem, a gente entende que ela ocorreu e que pode ter ocorrido mesmo, e deve ter ocorrido. Mas antes da explosão, existia algo que se encolheu, se juntou, ao ponto de gerar uma energia e explodir. O que era antes desse processo de retração até criar um núcleo forte de explosão? Veja que uma pergunta gera outra. E assim nós estaríamos sempre buscando. Infelizmente, nós não temos a condição de compreender ainda tudo sobre espírito, sobre matéria. Por mais diferentes obras que possamos buscar, por mais literaturas que possamos buscar, mas pelo que a espiritualidade nos fala, né, e é exatamente isso, que das mãos do Criador ainda continuam nascendo criaturas. E isso é muito bonito. 22. Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis.
mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode, por exemplo, ser tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Esse aqui é um ponto bem interessante, que a gente pode partir de uma discussão até que simples, um debate até simples, mas a gente pode ficar 5 horas falando aqui, né? Sobre o que é a compreensão da matéria, né? Matéria é energia condensada, mas existem vários estados de matéria. A gente, nas últimas perguntas, eu lembro que eu cheguei a comentar sobre o livro Os Exilados de Capela. Eu retomo a explicação da primeira raça, para a gente ter noção. A primeira raça habitada no planeta, ela era etérea. Ela não era uma raça material, como nós somos, né? A tessitura do corpo, ele era mais etéreo. E eles ficaram assim, a segunda raça já foi semi-etérea. E a terceira raça já foi uma raça material, como a gente entende. E a gente consegue também ter uma ilustração muito clara disso no filme Nosso Lar. Tem um livro, né, que todo mundo tá aí acessível, mas nem todo mundo leu, mas o filme ele ilustra muito bem, né? Até quem leu, mas a gente consegue ver no filme que o corpo tá lá. As propriedades materiais, os prédios, dos veículos, tá tudo lá. Tem até sopa. Então, a galera que tem que comer ainda. Eu adoro aquela parte da sopa. O que tem pra comer? Sopa. E amanhã sopa. Mas aquilo é matéria também. E eu lembro de o Saulo, ele narrou uma experiência. Recentemente, a gente tem também aquele livro do Chico, esqueço o nome, que foi da mãe dele. Que a mãe dele fez uma viagem a alguns planetas. E Saturno, por exemplo, que é um planeta gasoso, a gente sabe que é um planeta gasoso, então obviamente não existe a matéria física aqui como lá, mas lá ela descreveu uma sociedade totalmente evoluída, então com aspectos físicos, né, mas não tão denso quanto a nossa matéria, então existem vários estados de matéria, e aqui eu acho que esse item 22 ele fala sobre isso, né, a gente não conhece. Quer dizer, a gente conhece, mas quando a gente desce para cá, a gente acaba por esquecer. O que ele falou sobre aquilo que é capaz de impressionar os nossos sentidos me chamou a atenção porque na época em que Kardec estava escrevendo esse livro, era uma época em que a gente estava redescobrindo muita coisa na ciência. E a energia elétrica estava sendo descoberta, o magnetismo. E aí me veio aqui que ele falando sobre a matéria que somente é capaz de causar impressão aos sentidos, tem 2 tipos de radiação que são matéria. A radiação alfa e a radiação beta são emissão de matéria em forma de íons. Então, ela não é capaz de impressionar a gente não percebe, a gente não enxerga, não sente, mas ainda assim é matéria. E tem muitas dessas coisas que a gente não é capaz de perceber, mas que ainda assim faz parte da matéria. E além disso, ainda tem a parte da matéria dos outros corpos astrais e de todo um funcionamento do plano espiritual que a gente ainda não conhece. Então, essa definição que Kardec trouxe na pergunta é uma definição pobre para eles, porque a gente ainda não consegue alcançar muita coisa. E talvez vai levar muito tempo ainda para a gente aprender a identificar qual é a matéria presente, qual é o tipo, a natureza da matéria que existe no plano espiritual. Lembrando que a gente nem desvendou ainda o que é a matéria escura, né? Mais de 80 e poucos % do universo é definido sobre um negócio que a gente não consegue, a ciência hoje não consegue entender, ela sabe que existe algo chamado matéria escura. Então, a massa do universo é basicamente composta disso, a gente não consegue nem entender o que é. Imagina, então, quando a gente for subindo planos mais sutis, né?
só reforçando, né, o que vocês falaram, o perispírito, é o nosso corpo espiritual, o primeiro corpo espiritual, que a espiritualidade chama de muito denso, né? Só não mais denso que a matéria. E nós não enxergamos, que é o corpo que nos reveste quando desencarnamos, por isso a nossa aparência, né, por ser semelhante. Bem, é isso. Podemos ir adiante por mim. Letra A. Que definição podeis dar à matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Não é à toa que muitos espíritos, quando se referem à vida carnal, eles colocam como uma prisão. Eles se referem que nós estamos aqui nos cárceres da matéria, né? No cárcere da matéria. Por quê? Se a gente pensar de uma forma literal entre o que é uma prisão, da qual nós conhecemos, né? Claro, não a bagunça, se bem que a bagunça também pode ser associada a nós, né? Pelas rebeliões internas que nós criamos, pelas confusões internas que nós geramos. Então seria literalmente mesmo uma prisão brasileira aqui. Mas ali a gente está, apesar de tudo, com limitações. A gente vai poder ir para o pátio, pegar um sol, a gente vai poder e vai ter que voltar para a cela, onde muitas pessoas ali acabam ficando. Então, essa é mais ou menos o ponto primordial para a gente entender, né? A matéria é o veículo intermediador, mas ele nos prende aqui. Há limitações muito grandes que nós não podemos ter no dia a dia. Aí, à noite, quando a gente dorme, né, a gente sai do corpo, a gente vai para o pátio. A gente vai pegar a nossa cota de liberdade, e que é limitada em função da matéria ainda. Veja o quanto nós lembramos ao retornar à matéria, ao retornar ao corpo. Muito pouco, alguns quase nada. Então, este eu acho que é o exemplo que melhor se compara entre a função do corpo físico em relação a uma existência, né? Eu gosto quando vem uma letra A depois da pergunta. Eu sinto como se Kardec não tivesse satisfeito com a resposta anterior. Ele vai e insiste na resposta, na pergunta, e aí ele traz assim: se a definição que eu trouxe antes não é suficiente, então qual definição seria melhor? E aí os espíritos respondendo que a matéria seria um instrumento para o espírito, mostra que para que a gente consiga interagir nesses outros planos em que a gente está experienciando a nossa evolução, é necessário que a gente tenha algum meio de se comunicar enquanto a gente ainda não abrangeu todas as nossas capacidades. Então, enquanto ainda tem espíritos que não têm a capacidade da telepatia, que não conseguem ler os nossos pensamentos de tão densos que estão, é necessário um meio material para que eles possam se comunicar e se manifestar. Então, nós aqui, enquanto espíritos encarnados, utilizamos da matéria como nosso meio de experienciar, de sentir, de perceber, de aprender, para que a gente consiga mais tarde entender qual é a nossa verdadeira essência, que não é a matéria. Só mais tarde, na medida em que a gente evolui, a gente compreende que a matéria é só um meio, mas nós mesmos não somos a matéria em si. A gente vê que o Kardec ele vai preparando o terreno, né? Eu já falei, eu estou lendo esse livro pela segunda vez como estudo, e a gente percebe a evolução do pensamento dele. Você percebe que não é bem mais complexo e inteligente a construção desse livro, né? Ele já vem preparando porque a gente sabe que vai vir depois. Então ele vem definindo o que é Deus primeiro, né? O princípio inteligente da razão. Depois ele define o que é a matéria, o que é isso aqui que a gente está vivendo, e fala, cara, isso aqui é uma parte, é um instrumento, é uma ferramenta do qual o espírito utiliza para sua evolução. Depois ele vai chegar lá na frente, porque a gente precisa evoluir.
Eu acho que é bem interessante essa construção que ele faz. E quando a gente compartilha de um estudo como esse, a gente consegue catalisar melhor esses ensinamentos, sabe? É bem bacana mesmo. Eu não tenho nada para comentar aqui, porque vocês foram perfeitos. É só mais essa observação mesmo da construção do raciocínio e como a espiritualidade vai preparando o terreno para a revelação do que vem adiante no livro. É bem bacana. Acho que dá para ir para o próximo, hein? 23. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Pode emendar a letra A? Eu adoro essas daí, quando ele fala isso. Eu vou falar o quê, né? Letra A. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Tem a teoria do vácuo, né? E que não há som dentro do vácuo, que não é nada. E a gente sabe que isso não é verdade, que em todos os lugares existe som, né? O próprio silêncio observado mais tem ruídos. É só a gente prestar atenção, por exemplo, dentro dos nossos ruídos do silêncio e aí quantificá-los. Quando Kardec diz que o espírito é o princípio inteligente do universo, então a gente precisa olhar assim com uma amplitude muito maior. E aí a gente vê, por exemplo, um vírus, né? Uma partícula muito pequena que nós não conseguimos enxergar sem auxílio de um aparelho. Mas ele está presente dentro do nosso corpo. E, na verdade, existem muitos vírus incubados que uma hora poderão se manifestar. E ali existe um princípio inteligente, porque ele desencadeia algo. Então, a gente está falando de um espírito. E porque quando a gente pensa em espírito, a gente pensa sempre no que há de mais complexo e inteligente, né? Partindo de nós para frente. Mas ele é o princípio inteligente do universo. E aí depois ele coloca na questão outra, né, na 23A, que por meio da nossa linguagem não se pode compreender, mas porque tudo existe. E aí a gente olha o vazio, né, toda aquela parte que quando a gente vê o universo, ela é escura. E a gente pensa, isso é vazio. Não, não é. Quantas forças incríveis de conhecimento e de energia ali. Gosto muito do termo que existe lá adiante na Gênese, que é o princípio cósmico universal, né? A energia formadora e presente em tudo. Tudo que nós olharmos tem. E me lembra, certa vez, lá no início, né, do meu desenvolvimento na mediunidade, quando começou a surgir, que eu estava caminhando na praia e vi, né, fezes na água, assim, na areia. Eu disse, olha só que gente porca, não sei o quê. E teci um julgamento e um comentário, né? E o Aikenaz disse, não esqueça que os nossos irmãos, que o coliforme fecal também é um nosso irmão. E aí, naquela época, eu fiquei meio assustado, assim, eu não entendi muito. Hoje, eu já consigo olhar para trás e ver. Ele já estava me mostrando a amplitude da vida em desenvolvimento. Coisas que é difícil da gente parar para refletir sobre isso. Porque a gente não pensa, é simplesmente isso, nós não pensamos. Uma pedra, é uma pedra. Mas todo mundo carrega pedras por causa da energia. Mas se tem energia, tem princípio inteligente. Uma planta, a gente sabe o benefício das plantas. Né? O que é? Princípio inteligente. Ou seja, há um espírito. E, bem, aí a gente pode entrar e ficar viajando horas nesse princípio aí, eu passo para vocês. Pensando aqui sobre essa questão da natureza íntima do espírito,
eu percebi que vai formar, mais para frente, vai formar essa divisão clara entre espírito e matéria. A matéria em si é inerte, ela apenas age, reage. E o espírito é quem governa, é quem dá sentido a tudo isso que ocorre. Então, o espírito ele é capaz de pensar, sentir, decidir, mas a matéria não tem essa consciência, mas ela é capaz de fazer. Então, unindo essas duas coisas, a matéria que interage e o espírito que orienta, a gente vai formar o que nós somos nesse momento. Espíritos encarnados, utilizando da matéria para manifestar os nossos desejos, os nossos impulsos, os nossos pensamentos. E de alguma forma, essa essência do espírito, ela tem que existir. Mas é muito distante para nós, que ainda não compreende sequer como é não ter duas mãos, dois olhos, porque essas coisas é ainda da nossa natureza. A gente não compreende como é estar fora de um corpo que não seja como o corpo que a gente usa atualmente. E mais tarde, quando a gente vai evoluindo, a gente consegue compreender o espírito que nós realmente somos por dentro. E aí a gente vai deixar essa impressão que a matéria deixa na gente. O princípio inteligente do universo. Eu vou pegar a carona um pouquinho no que o Jorge falou. Foi aquilo que me veio à mente, só que eu não consegui construir tão rápido. E quando ele foi falando, foi ficando claro para mim. É bacana que ele determina aqui, e o Jorge muito bem colocou, como tudo sendo espírito. O vírus tem um princípio inteligente. A vida na Terra começou com um protozoário, na verdade com moléculas de carbono, que se juntaram em um princípio inteligente e deram origem a protozoários, que através de um princípio inteligente foram evoluindo e ficando cada vez mais complexos, até chegar no estado de hoje. E aí a gente começa... Aqui eu, pelo menos, eu consigo começar a entender, consigo colocar um pezinho e entender a magnitude que é a presença de Deus. A gente consegue voltar um pouquinho lá para trás. A gente pegar e analisar que o princípio, e é interessante que ele utiliza o princípio, a palavra princípio. Se a gente regredir no tempo, né? E voltar lá para o Big Bang, que o Jorge citou na outra, na nossa concepção hoje científica, aquilo seria o princípio. Então todos nós estávamos ali, naquele momento. Tudo que permeia o universo, conhecido, tanto o físico quanto o extrafísico, que a gente conhece, estava ali. E aquilo era o princípio inteligente. Havia uma inteligência por trás que fez tudo aquilo se movimentar e se espalhar. E aí faz a gente refletir. E aí a gente ouve para cá e para lá, somos todos um, eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. Mas se a gente pegar por esse ângulo, acho que a gente consegue compreender um pouco dessas coisas que a gente fala. Não somente repetir, né, o conceito de somos todos um, tá? Por que somos todos um? Porque a gente pertence ao princípio inteligente do universo. Tudo estava ali. E tudo está aqui agora. Então eu acho bem bacana essa parte. É muito filosofado aqui, tá, gente? Subi na montanha, peguei um chá, sentei e fiquei olhando o pôr do sol pensando nisso aqui. Mas é um ponto bem interessante, que eu achei que tá bem sutil, assim, a dica que ele dá da origem das coisas, né? Então ele, cara, porque na primeira visão, eu posso pegar por mim, quando falava espírito, eu falava, meu, espírito é aquilo que tá aqui assombrando a casa aqui, seguindo os outros, é o encosto, é tudo essas coisas aqui que aparecem, né? Antes de ser espiritualista. Isso era espírito, e eu morria de medo, né? E aqui não, cara. Ele fala que é o princípio inteligente do universo. Ele poderia ter dado essa definição de Deus lá atrás.
Mas mesmo assim não seria completo, né? Mas você vê que ele avança e faz a gente chegar até aqui. Por isso que eu falei que é bacana a construção que ele vai fazendo. Ele vai dando as sutilezas e vai explicando. Eu lembro que a primeira vez que eu li o livro, eu falava pro Juliê, cara, isso aqui é um códex, cara. Isso aqui vai abrindo portas dentro da nossa mente, da nossa consciência, cara. E a gente vai expandindo, assim, passinho por passinho. E é bem interessante esse ponto. Acho que é isso, galera. Deu quase meia hora, né? É isso mesmo. E aos poucos a gente vai desvendando e aprendendo cada vez mais, né, sobre esse processo da espiritualidade. Ou melhor, acho que reformulando, a gente vai aprendendo aquilo que nós somos dentro da espiritualidade. Porque não é estudar Deus e a espiritualidade e os espíritos, né, a matéria e o espírito. É se conhecer. Porque quando tudo isso que nós estamos aqui debatendo e discutindo, na verdade, ele está explicando o que somos nós, o princípio inteligente. Agradeço a presença gigantesca de vocês aqui, que nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Pai Altíssimo, possa iluminar muito a presença de vocês. E deixa eu só tecer uma explicação. Eu sei que ultimamente tenho falado muito o termo Nosso Senhor Jesus Cristo, que é um termo bastante usado dentro das religiões. E isso provém de muitos irmãos espirituais que estão próximos a mim, neste período, que eles são muito devotos, né? Que vêm de religiões cristãs bem definidas, como católicos, né? E evangélicos. E é muito interessante esse movimento todo, assim como pela fé de muitas descendências das religiões afros, que também cultuam muito esse sincretismo. E a fé deles está muito, muito ligada a isso. Então, eu tenho aproveitado a energia deles e distribuído um pouco da maneira com que eles falam e transmitem. E esse relato é importante para que a gente veja que não é só espíritos que conhecem a espiritualidade, né? Na verdade, todos eles conhecem, mas que ainda conhecendo a espiritualidade, congregam a sua fé com muito amor, com muito respeito e com muita propriedade nas coisas. Então é só uma leve explicaçãozinha para que a gente entenda o que está ao nosso redor é puro amor. É princípio inteligente da vida. Fiquem com Deus e nos vemos na semana que vem.